falar em estádio tradicional, vamos falar do Mineirão. Olha quem tá aí, ó. Hã? Olha quem tá aí atrás de você. Já tá. Quem é esse streamer? Esse é um streamer fenomenal. O dono da brincadeira, o Presida, anunciou ontem numa live na sua TV, a Ronaldo TV, o rompimento com a Minas Arena. Tá difícil você jogar no Mineirão pelas quantias pedidas pela Minas Arena, difícil sobrar alguma coisa, mesmo com públicos grandes, com rendas grandes. Tá muito caro jogar no Mineirão e, por conta disso, o Ronaldo anunciou que em 2023 o Cruzeirão não vai jogar no principal estádio das Minas Gerais, vai jogar no Independência, não é isso? Esse ano damos como rompida a nossa relação com a Minas Arena. Não jogaremos nenhum jogo no Mineirão esse ano. É um problema importante que o governo do estado vai precisar resolver, porque a população, o torcedor do Cruzeiro tem o Mineirão como sua casa, né? Só que um acordo antes da Copa de 2014 fez com que o governo do estado ficasse refém num contrato muito mal feito. É um dos piores contratos que o governo do estado tem. É um problema para o governo do estado, né? E logicamente, o Minas Arena está muito confortável nessa situação, né? Só que a gente não vai tolerar mais isso também. Então, para a gente, o Mineirão vai virar uma casa de show, onde também é muito bacana que tenha shows para a população, mas eles priorizaram isso e não o Cruzeiro. Estádio reconstruído praticamente para a Copa de 2014, quer dizer, isso discutir certo ou errado, quando quem tem que dizer é quem sofre. Quem fecha a conta. Quem fecha a conta e quem sofre no bolso mesmo. Acho pouco provável que ele esteja errado. Acho muito triste o Mineirão passar a ser um estádio supérfluo em Belo Horizonte, pensando também que a partir de julho, né, o estádio do Atlético vai ser utilizado em jogos de futebol, vai ser inaugurado um pouco antes, em março, mas vai poder receber partidas de futebol em julho. Quer dizer, no meio do ano, no meio de 2023, até o final, pode ser que não tenha jogo de futebol no Mineirão. Mas eu vejo muito assim, o que a gente fala, né? É justificável porque ele que fecha a conta. E se não compensa levar um jogo, né? Lotar o estádio, levar um jogo e ainda às vezes você sair com dívida de um jogo, não ter lucro, qual é a finalidade? É bonito para ver, mas e aí, no resultado final? Né? Na hora que tem que pagar a conta, na hora que tem que... Porque o Cruzeiro está passando por um processo de reconstrução fora de campo também, principalmente. Né, depois das 3 temporadas na Série B. Então, até para rever, porque o pessoal coloca os donos dessas arenas, né, quem tem administração, eleva os preços, coloca de uma forma abusiva, porque sabe que o cara vai querer jogar ali. E o Ronaldo agora teve pulso e falou, não, eu vou jogar em outro lugar, é mais barato, eu vou ter mais renda e vou continuar colocando minha casa cheia. Nath, e é um problema que tem se repetido em Belo Horizonte, porque o Atlético, enquanto o Alexandre Calil era presidente, tentou negociar por várias vezes, acabou mandando jogos no Independência. A Minas Arena muitas vezes é irredutível. E quando o Ronaldo cita que é muito confortável esse contrato, ele está coberto de razão. Porque há previsto no acordo com o governo de Minas que quando a Minas Arena não atingir o piso de faturamento, o faturamento mínimo, o governo banca. O governo é obrigado por esse acordo assinado. Então, é muito tranquilo. Se ali não atingiu, vai ter o governo e, para atingir, explora os clubes ao máximo, pede uma grana que não é compatível com o tamanho da renda. Mesmo o Cruzeiro colocando 60 mil pessoas, foi uma média altíssima na Série B do ano passado, esse estádio para o clube não se torna rentável. Sim. Então, a gente vê um cenário em que o clube é prejudicado, e não só o Cruzeiro, o Atlético também.
o governo sai no prejuízo, porque tem de bancar todo mês ali quando, se não tiver jogo ali e a Minas Arena fizer 10 shows por ano, é o governo quem vai pagar essa conta. Então, a Minas Arena sai no lucro, a concessionária é a única parte que ganha e o futebol sai prejudicado. E a gente precisa dizer, é um crime um estádio como o Mineirão se tornar casa de shows. Sim. Isso daí é um crime. O Mineirão é um patrimônio do futebol mineiro, um patrimônio da sociedade. Um patrimônio histórico. A fachada é tombada, inclusive, não pode mexer ali. Então, quando você deturpa o caráter do estádio, você transforma esse estádio numa arena para shows e de forma deliberada, quando a Minas Arena faz isso, é para simplesmente mostrar, aqui não é mais do futebol. E os clubes endurecem, o Atlético resolveu tomar esse caminho, até um caminho arriscado de construir o próprio estádio, sob o risco de se endividar, porque cansou de ser extorquido pela concessionária. E o Cruzeiro também, em algum momento, vai acabar tendo de seguir por esse lado. E você perde um patrimônio, um equipamento que é moderno, que foi reformado, que teve dinheiro público envolvido. É espetacular. Simplesmente porque entregou na mão de um ente privado. Então, isso, de fato, os clubes têm de protestar e a sociedade mineira não pode aceitar isso. E justamente por esse histórico que você acabou de citar, é muito difícil da gente imaginar uma flexibilização da Minas Arena, né? Não. Esse histórico, eu digo, com o Atlético Mineiro, já há alguns anos atrás. E porque não precisa. E eles não cederam. Ao que tudo indica, isso vai se repetir agora com o Cruzeiro. Quer dizer, o Cruzeiro vai jogar no Independência mesmo, não é conversa fiada, não é uma ameaça, não é um blefe do Ronaldo. Né? E assim, é triste demais, mas tá certo. Tem que ser esse o caminho mesmo. A gente tá falando de um clube ainda, independentemente de qual que fosse, mas a gente tá falando de um clube especificamente que sentiu um corte na carne agora. E assim, não dá para priorizar, não, a gente tem que jogar no Mineirão, por mais que às vezes financeiramente não vale a pena, mas pelo contexto, pelo que representa, não, o Cruzeiro tem que pensar na ponta do lápis. Vem cá, vamos fazer o quanto que vale, reduzindo a mesma capacidade. Para mim, o Cruzeiro está seguindo o caminho certo. Só espero que essa pressão que possa existir, tanto popular e quanto de um incômodo, que você vai ver um Mineirão sem futebol. E acho que isso pode fazer com que a Minas Arena repense a situação, não sei. Mas não dá pinta, não. Não dá pinta. Não, porque eles não perdem no financeiro. Sim, por isso que eu digo, de repente, até uma pressão popular das pessoas inconformadas, que é o que o Breiler estava falando. Pô, e a gente já viu aqui em São Paulo que é possível um estádio cair no esquecimento, né? Pois é. O estádio do Pacaembu. Pois é. Só que, assim, eu sou fã do Pacaembu, mas assim, ele não representa metade do que representa o Mineirão pro futebol brasileiro, eu acho. Era a casa dos dois, né? E para quem já viu o Mineirão lotado num clássico dividido em 50 a 50, surreal. Essa era uma tradição mineira de ter metade da torcida do Atlético, metade da torcida do Cruzeiro em clássico, o Mineirão tremendo, mais de 100 mil pessoas, é deprimente que se chega a essa situação. E essa situação, muitas vezes, é construída de forma proposital para tirar o clube e buscar eventos que rendam, hoje se chama de ticket médio, né? O valor que uma pessoa paga para estar naquele lugar. E os estádios estão buscando isso. E, sobretudo, um estádio como o Mineirão, em que a Minas Arena é ressarcida caso não atinja um faturamento mínimo, isso daí estava escrito que iria acontecer. Então, os clubes, por muitos anos, foram chantageados por esse acordo. A Minas Arena sempre esteve numa posição favorável, mas agora, com o Atlético com a possibilidade de se tornar SAF, e agora já com o seu estádio encaminhado, o Cruzeiro nesse novo modelo de gestão, o dirigente não vai aceitar esse tipo de acordo. O Ronaldo ali aceitou no primeiro ano, precisava de ter o torcedor ao lado, mas no fim das contas, a parte mais lesada é o torcedor. Muitos serão excluídos, porque no Independência a capacidade é 3 vezes menor do que no Mineirão. Em jogos grandes, o Cruzeiro vai ter... Só rapidinho, antes da gente entrar no Maracanã e para o Rio de Janeiro, para falar da questão do Vasco com o Maracanã, a gente falou da história, super importante, do lado econômico também muito importante, a questão esportiva. Jogar no Independência, o Cruzeiro disputar a Série A do Campeonato Brasileiro no Independência, faz com que a gente imagine outro tipo de jogo em relação ao Cruzeiro jogando no Mineirão?
Não acredito que vá impactar a maneira do time jogar, até porque o Pesolano tem uma ideia muito definida. Mas eu digo mesmo pela composição do estádio, mais panela de pressão ali, não pode ter uma alteração então, por conta disso? E pode ter até uma alteração positiva, de gerar uma química, uma proximidade maior com o torcedor. O Atlético se utilizou muito bem disso no Brasileiro de 2012, na Libertadores de 2013, conseguiu, mesmo jogando no Independência, ter um caldeirão. O torcedor cruzeirense está acostumado com o estádio, mas ainda assim eu vejo como um prejuízo, porque você leva menos torcedores. O Cruzeiro fez uma temporada no Mineirão, passou invicto na Série B, então de fato é um prejuízo grande, mas ainda assim, em termos de jogo, acho que o clube consegue sobreviver e se adaptar. No Independência, apoio e pressão ali no cangote, falando em pressão no cangote, ontem o Ronaldo também abriu que 30 torcedores, cerca de 30 torcedores uniformizados invadiram a Toca 2, reivindicando ali algumas facilidades que as organizadas em geral têm dos clubes e, no caso dessas organizadas, não estão sendo, por enquanto, atendidas. E também pelo estilão do Ronaldo, a gente não vislumbra que isso aconteça, que o Ronaldo ceda com tanta facilidade. Ele está se mostrando muito firme nas decisões dele. Salve a nação celeste, vamos para mais notícias do Cruzeiro. Sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno revelou, nesta segunda-feira, 23, que o clube celeste rompeu com a Minas Arena e não mandará nenhum jogo no Mineirão em 2023. Esse ano damos como rompida nossa relação com a Minas Arena. Não jogaremos nenhum jogo no Mineirão neste ano. Eu acho que é um problema importante que o governo de Minas Gerais precisará resolver, disse o Fenômeno. Ronaldo ainda revelou, também durante live em seu canal na Twitch, que o Cruzeiro chegou a um acordo com o América. Desta forma, a Raposa mandará todas suas partidas desta temporada no Independência. As condições foram muito melhores que as que a Minas Arena nos oferece. Durante a transmissão, o ex-camisa 9 criticou o trabalho da Minas Arena na gestão do Gigante da Pampulha e afirmou que o acordo da concessionária com o governo de Minas Gerais é confortável. As condições da Minas Arena, concessionária que administra o estádio, sempre foram horríveis para o Cruzeiro. A Minas Arena tem um contrato muito confortável com o governo, em que eles têm todas as armas nas mãos para fazer boas negociações para eles e nunca boa. E se você gostou, deixe seu like e seu comentário e inscreva-se para continuar recebendo notícias do Cruzeiro.